Mas, ô Josias, e a percepção do cinema brasileiro? Porque, por exemplo, o Vinheteiro é um grande amigo meu. E ele sempre fala: cinema brasileiro é fezes. O cinema brasileiro, e uma coisa que me irrita, e eu vou até. Eu sempre falo isso em todas as críticas que a gente faz aqui na linhagem do cinema brasileiro. Sempre explorando a mazela. Sempre. Não tem um drama, não tem, sei lá, um filme de tubarão no Recife. A gente vai fazer um filme de tubarão ainda brasileiro, é nosso sonho. Você não tem, é sempre explorando, sempre tem aquele drone passando na favela, camisa do Flamengo e campinho podre de futebol. Sempre tem que ter a mazela. Se não tiver a mazela, não existe. Mas, dentro disso... E a pauta social. Claro, tem que ter a crítica social. E às vezes é chato, você não quer ver crítica social. Você quer ver um filme normal, sei lá. Um filme de esporte, de jogador de futebol. Por que não? Entretenimento. Por que o filme brasileiro tem essa característica de sempre ir pela mazela, crítica social, explorar um lado podre do país e o estereótipo criado pelo brasileiro do cinema nacional? Queria essa tua percepção. Eu vou responder essa pergunta fazendo um desafio ao vinheteiro pra gente debater o cinema brasileiro. Eu me comprometo em defender o cinema brasileiro. Opa, vamos lá. E ele vai criticar, se opor ao cinema brasileiro. E eu sei que é meme, que muito do que ele faz é meme. Sim. Falando de Lei Rouanet, falando que nos Estados Unidos é melhor, etc. Mas o que é que acontece? Vamos fazer o debate aqui, hein? Vamos fazer aqui o debate. Pois bem, mas o que acontece é o seguinte, eu vou dizer uma coisa, eu pego todas as brigas perdidas na direita brasileira. Uma delas é defender o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é excelente se você compreender toda a totalidade do cinema brasileiro. Então o pessoal fala muito do cinema argentino, o cinema argentino não tem a relevância total que tem o cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro, primeiro, ele começou muito cedo. Então, a fotografia começou cedo no Brasil com Dom Pedro II, que fez o primeiro selfie brasileiro. E os primeiros cinemas, então, o cinema brasileiro, inclusive a minha terra, o Recife, é pioneiro. Teve o ciclo do Recife da década de 20, longas metragens, comerciais lançados na década de 20, mudos ainda, né? E o que é que acontece? O cinema brasileiro tem grandes filmes experimentais, como Limite, de Mário Peixoto, que foi louvado por Martin Scorsese. Tem filmes muito bons comerciais da década de 40 e 50, que é Atlântida e a Vera Cruz. Né? Tem, por exemplo, eu vi um filme com um Grande Otelo, um filme de 1948. Eu vi o filme na Cinemateca Brasileira semana passada, levei 4 amigos. E no começo do filme eu até pensei, será que eu trouxe esses caras para uma roubada? Porque ficaram falando que o filme era sobre racismo. É a história de 2 irmãos negros, que um é bandido e outro é um advogado, uma pessoa honesta. E o que é que acontece eles invertem a coisa. Por uma circunstância específica, é tipo um filme noir brasileiro, um filme lindo, as pessoas não tiraram o olho do filme. Eu me emocionei no final com plongé contra plongé, na Igreja da Glória, com um personagem. Olha, é um filme lindíssimo. Então, é um filme de 1948, tem filmes bons da década de 50, da década de 60, da década de 70, da década de 80, da década de 90... tem um carinha chamado Guilherme Freire que disse que não existem 10 grandes filmes no cinema brasileiro, que só demonstra que ele nunca viu filme brasileiro nenhum, né? Ele não viu filme, na verdade, acho que ele nunca viu um filme na vida dele. E foi o seguinte, ele disse, não existe, aí eu fiz uma lista naquela ocasião de 20 grandes filmes brasileiros, e detalhe, na minha lista não entra nem Cidade de Deus, né, Central do Brasil, Tropa de Elite. Não entra, não porque eu não gosto desse filme, eu gosto desse filme, mas porque tem muitos outros filmes que eu considero maiores e melhores. Alto da Compadecida entra? O Alto da Compadecida é um belo filme, mas não entra nos 20 melhores. Você assistiu o 2? Não assisti, porque eu não acho que faça sentido fazer um 2 de uma adaptação literária. Faça outra adaptação literária. Na verdade, existe um filme de 1968, que foi feito com Regina Duarte, inclusive, e que é também um filme bem interessante, tem adaptação mais recente, então podia ter feito outra adaptação e não o 2, isso é ridículo, isso é uma imbecilidade completa, esse filme não faz sentido, entendeu? Mas o que é que acontece? O cinema brasileiro, ele é relevante em filmes comerciais,
em filmes de arte. Agora, há 3 dias, o filme brasileiro de Gabriel Mascaro com o Rodrigo Santoro ganhou o Festival de Berlim, né? E um filme que estão dizendo que é um filme muito bom e muito interessante. Olha, o cinema brasileiro está no Oscar com 3 Indicações. o cinema brasileiro já ganhou muitos prêmios no Festival de Cannes, já na década de 50, na década de 60, na década de 70. Então, essas pessoas que falam que o cinema brasileiro é ruim, simplesmente não conhecem o cinema brasileiro, não sabem nem para onde foi, não viram os filmes, simplesmente eles não viram os filmes. Agora, tem um problema também que é as pessoas só consideram filmes comerciais muito grandes como filmes. Fica falando de Senhor dos Anéis, dessas coisas. Amigo, não existem filmes nessa proporção em nenhuma cinematografia no mundo. O cinema americano, ele é uma exceção completa. Inclusive porque o cinema americano não é só cinema americano. O cinema americano tem húngaros, tem brasileiros, tem alemães, tem franceses, tem gente do mundo inteiro trabalhando e produzindo e dirigindo. Ingleses, como Hitchcock, trabalharam, alemães, como Fritz Lang. Então, o cinema americano é assim, é como se fosse uma síntese cinematográfica do cinema comercial do mundo, que é o grande cinematografia do mundo, apesar de ter outras cinematografias muito relevantes. Mas você tem que comparar o cinema brasileiro com o que ele mais parece. O cinema brasileiro parece mais com o cinema francês, com o melhor do cinema francês. Tem um diálogo muito grande com a Nouvelle Vague, ou até com Robert Bresson, com aquelas atuações mais artísticas. E nisso o cinema brasileiro... Agora, o cinema brasileiro, cara, ele decaiu muito nos últimos anos. Rapidinho, Josias. Esse filme que você falou do Santoro é o Último Azul? O Último Azul. Não, olha só a sinopse aqui, ó. Ambientado na Amazônia, retrata a realidade distópica onde os idosos com mais de 70 anos são enviados para uma colônia habitacional à espera da morte. É um filme diferente, é um filme que não traz mazela. E você né? tá explorando a Amazônia de uma outra forma. Você tem Olha uma que legal. trama Fiquei aí curioso, meu. interessante. Pois é. Não, eu também tô muito curioso, ainda tá lá no festival, ainda vai entrar comercialmente no Brasil, né? Mas você vê quanta coisa boa existe no cinema brasileiro e recentemente também. Tem muitos documentários muito bons no cinema brasileiro, principalmente sobre um tema que eu gosto muito, que é arquitetura e urbanismo. Então, eu vi um documentário muito bom sobre a destruição do Palácio Morro, no Rio de Janeiro, sobre a destruição do Morro do Castelo, também no Rio de Janeiro. Então, filmes sobre arquitetura, sobre Sérgio Bernardes, Então, eu adoro esses documentários, assim, históricos, né? Poxa, agora, uma coisa que eu noto também é que as pessoas na internet, elas têm uma certa dificuldade de sair de casa para ver o mundo real, né? Hoje eu tava discutindo com um carinha no Twitter, o cara tava dizendo assim... O Josias, eu tô ligado, ele gosta do Twitter, é igual eu. O Josias tem cara de que gosta do Twitter, igual o André. Gosto, adoro. E aí, ele falou assim que não, mas o financiamento de cultura é roubo, é não sei o quê. Aí eu digo, amigo, vê só, sai de casa, aí vai ver uma orquestra, uma ópera, mas você precisa sair de casa, entendeu? Se você ficar trancado no seu quarto, não adianta. Não dá para debater cultura, você trancado dentro do seu quarto, né? Vai ver um concerto, veja a luz do sol, entendeu? Receba a luz do sol no seu rosto, né? Vitamina D. Entendeu? Vai ver um concerto. É porque também tem uma coisa assim, o pessoal diz, eu sou de direita, eu vou andar com o pessoal da direita. Aí eu vou nos ambientes que as pessoas vão. Aí eu digo, não, vai se mistura no meio do povo, vai no museu, vai em qualquer coisa que seja. Entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa muito importante na minha formação, porque em 2008, quando eu comecei a ler Olavo, eu andava ainda com o pessoal do cinema pernambucano e eu ficava caladinho. Ficava lá caladinho aprendendo com o pessoal do cinema. Então, se eu chegasse falando de política, eu seria simplesmente excluído e não ia poder conviver, aprender e tal. Então, a minha saída do armário foi uma saída do armário muito bem programada, com anos de antecedência. Porque eu pensava assim, eu vou fazer um filme do Olavo, eu vou ser excluído do cinema pernambucano. Beleza. Isso aí já tá certo. Já é fato, né? Do mundo, né? Do cinema brasileiro. Do cinema brasileiro eu não fui, porque aconteceu o contrário. As pessoas me chamaram para dar entrevista para a Folha, para dar entrevista em TV aberta.
Eu dei entrevista, tudo que é conversa com o Bial, Danilo Gentili, tudo que é coisa que os documentaristas da esquerda não têm, porque os filmes são todos parecidos, então não dá para ter destaque, né? Então eu acabei tendo bastante destaque com esses filmes, coisa que não teria de outra forma, né? Pela raridade, pela diferença. Mas o fato é que é preciso se misturar, sabe? Com as pessoas, não precisa, não dá tanta importância à sua opinião. Sabe, chega, conversa. E até hoje eu tento ter o máximo de diálogo com o pessoal da esquerda, sentar, conversar. Eu fui muito criticado no governo Bolsonaro porque eu falava com a imprensa, que eu dava entrevista, o pessoal ficava puto, porque eu dava entrevista para a Folha, ficava com raiva. E eu dizia, amigo, primeiro que eu não recebo salário de vocês, eu não quero nem saber, é minha opinião, eu não tô nem aí para a opinião de vocês. E é por isso que eu não aceitei cargo público, por isso, para manter as minhas opiniões e poder falar o que eu quisesse. Então, mas aí o que acontece? As pessoas se fecharam em umas bolhas que falta criatividade, falta envolvimento verdadeiro, entende?